E aí, motoristada desse meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você está assistindo o filme aí. Fica ligado porque o trouxorista voltou. Sim, como a Uber nos faz de trouxas, eu fui obrigado a trazer o meu personagem de volta. Ele que estava lá no começo do canal, que é a imagem do canal também, eu trouxe ele de volta para poder passar essa trouxoristada para vocês. E o vídeo de hoje é sobre, como já diz aí, motoristas ou motorista milionário. Tem um vídeo aqui muito engraçado que eu vou apresentar para vocês aí, onde o motorista diz inclusive que, abro aspas, muito médico não consegue ganhar o que eu ganhei em 6 meses logo após sair da faculdade. Fecho aspas. Realmente, ele tem razão, tá? E isso tudo, o que é, gente? Isso tudo é, como eu já falei em alguns vídeos aqui, Programação Neurolinguística, ou PNL. A programação neurolinguística é um estudo que ela surgiu lá nos anos 70, lá na faculdade da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, onde um estudante de psicologia, um sujeito chamado Richard Bandler, e um professor de linguística chamado John Grinder, eles começaram a procurar entender, principalmente entre as pessoas que vieram ter no consultório lá do Richard Bandler, que por que algumas pessoas, muito embora partilhassem do mesmo ensinamento, dos mesmos valores, conseguiam ascender na vida, enquanto que outras não saiam daqui. Enquanto esse estava sempre subindo, esse aqui não saia daqui. O que aconteceu? O que era que rolava na cabeça dessas pessoas que elas não conseguiam evoluir? Então, os dois se uniram e começaram a cuidar disso daí. E conforme o estudo aprofundava, eles perceberam um conjunto de regras e instruções que guiam o comportamento humano, compreendendo também as respostas neurológicas e estímulos externos e a maneira com que construímos significados e nos expressamos física e verbalmente, tá? De uma forma geral e extremamente simplificada, a programação neurolinguística diz que somos o resultado de tudo que nos cerca, as informações visuais, sensoriais e de conduta. Ela prega que nós procuramos sempre nos igualar ao mundo. Aí a gente transmite aquela coisa da psicologia que tudo é equilíbrio, o bem e o mal, o claro e o escuro. E tudo isso, quando fundido, quando usado adequadamente, traz o equilíbrio. A programação neurolinguística, ou PNL, é usada principalmente no mundo corporativo, no mundo das grandes empresas. Ela é usada para influenciar pessoas, como, por exemplo, fazer que as pessoas comprem algo. Tipo assim, aquele comercial, o cara está mostrando lá esse controle remoto aqui, ele fala das vantagens dele, né? E aí ele fala assim, olha, esse controle remoto, o preço dele em qualquer lugar é R$1.000, mas se você ligar agora, hein, as primeiras 20 pessoas que ligarem agora vão pegar esse controle remoto por apenas R$ 89,90. Ó, e a minha produção, a produção está dizendo aqui que ainda vai fazer em 4 vezes sem acréscimo. Então, liga agora, liga já, que o pessoal, as nossas atendentes estão lá esperando a sua ligação. Mas não perca tempo, é só para as 20 primeiras pessoas, tá bom? Bom, isso daqui é criar uma urgência na tua cabeça, é te induzir a ligar. Por quê? Se você ligar no dia seguinte, ele vai estar hoje R$ 89,90, cara. Simplesmente é para fazer você ligar. Isso é influenciação. Isso é um modo de fazer você tomar uma atitude que eles querem que você tome. E aí, vocês acham que a Uber não faz isso com vocêzinhos? Faz sim. Vamos ver o exemplinho aí, vamos ver o exemplinho. Eu fico me perguntando, R$ 2 o km, eu fico me perguntando quem que inventou isso aí, cara? Quem foi o cara que inventou isso aí? R$ 2 o km. Cara, quem inventou isso aí, cara? Então, ver esse exemplinho aí? Simplinho. R$2 o km. Onde já existe isso? Quem criou isso? É um exemplinho. Ele está te afrontando. Ele está dizendo para você que não tem nada disso, meu. Você está viajando na maionese. Ou seja, ele quer te tirar dessa ideia de R$2. Você entendeu? A partir do momento que ele ridiculariza você, ele está tentando te tirar dessa ideia de R$2. Mas agora vamos ver o principal, o motivo do filme. R$120 mil faturados como motorista Uber em 6 meses. Tem muito doutor que passa a vida inteira na faculdade e não ganha isso logo depois. Janeiro, 14.595. Fevereiro, 20.279. Março, 21.695.
Abril 22, 56287. Maio 2926. E junho 19, 413,94. Digita aqui embaixo se você acha que isso realmente é possível ou se é tudo invenção da minha cabeça. Forte abraço, sucesso! Nos vemos lá no topo. Até mais, tchau, tchau. Bom, vocês assistiram o vídeo. Como eu já tinha dito antes, lá embaixo, documento 1 de 5. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não deveria ser um de 6? Esse é o meu primeiro erro. Segunda coisa, ele pega o faturamento bruto, ou seja, o que ele realmente fez em dinheiro, ou seja, que a Uber recebeu do passageiro. Mas ninguém considera isso. Eu estou aqui há 9 anos e 2 meses e nunca se considerou o faturamento bruto. Eu só considero aquilo que é o que eu faturei e que está ali na minha tela. Esse negócio aí, esse papel, nunca nem vi, para ser honesto para vocês, nunca nem vi esse papel. Então, ele coloca isso daí. Tu viu? Dá um faturamento de 14.600 em janeiro, 20.300 em fevereiro, 21.700 em março, 22.550 em abril, 20.926 em maio e 19.413 em junho. Isso tudo dá 119.474,28. Gente, não existe isso. Por quê? Porque já na hora onde a Uber coloca lá o faturou, a comissão dela, tinha que vir embaixo imposto de renda. O meu neto trabalha na Viva, ele é supervisor, ele tem um salário bom e todo mês ele paga imposto de renda. Inclusive, como ele é solteiro, no ano seguinte, às vezes ele tem ano aí que ele até ainda acaba pagando mais. E agora, o ano que vem, acho que ele vai acabar deixando metade do salário dele lá. Então, gente, eu não acredito nisso. Pode até ser, eu gostaria de ver esses 6 meses conferir dia a dia, tá? Mas é claro, como a gente sabe, a Uber pode muito bem montar um perfil desse e tá bom, tá jóia, e a gente vai entender. Porque, vejam bem, olha, nos outros YouTubers e TikTokers que ela faz isso, é um dia, ela passa naquela listagem nossa aqui, normal, do nosso celular. Esse aí, como era um período muito longo, foi feita essas páginas, tá? Que seria uma espécie de olerite. Então, se vocêzinho consegue aceitar isso, tudo bem, é contigo mesmo. Mas olha só, o cara tirar líquido em janeiro, 10.522,16. Vamos dizer que ele só folga aos domingos, ele trabalha de segunda a sábado. 26 dias trabalhados, ele faturou R$ 404,69 ao dia. Ele fez em janeiro 13 viagens por dia. Ele faturou, em média por viagem, R$ 31,13. Em fevereiro, ele fez R$ 565,48 por dia, trabalhando os mesmos 26 dias. Ele fez, na média, 21 viagens por dia. Ele faturou por viagem R$ 26,92. E assim foi em março, abril, maio, junho. Pode ser que isso seja um ganho factível? Pode ser, não estou dizendo que não, tá? Mas, na proporção que foi feito aqui, porque ele faturou em 6 meses R$ 87.225,98. Isto é muito dinheiro para um carro de aplicativos, mesmo sendo o Black. Mesmo sendo Black. Se você é Black, se você conhece alguém que é Black, por favor, manda uma correspondência para o canal. Estou colocando o e-mail aí na tela, tá? Estou colocando o e-mail aí. Manda uma correspondência para o canal falando como é que você fatura, quanto que você fatura por mês. Se puder colocar os prints de tela, eu vou ter prazer de assumir que eu errei. Porque eu acredito piamente que eu não errei. Por quê? Porque isso daí cheira tudo a incentivo para colocar você, motorista, para correr atrás. Ela precisa de nós. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Será que isso é verdade? É preciso entender, pessoal, que no mundo corporativo, o tempo inteiro as empresas precisam que você faça as coisas que elas querem que você faça para que elas obtenham lucro. Então, a programação neurolinguística é usada à exaustão. Um exemplinho pratiquinho para você. Você abre lá o aplicativo, está lá, os ganhos estão maiores na Grande São Paulo. Os ganhos estão maiores na Grande Curitiba. Os ganhos estão maiores em Santa Rita do Passa Quatro. Os ganhos estão maiores em São José dos Pinhais. Por quê?
que é para influenciar você. Ah, os ganhos estão maiores, porra, então o bicho está pegando lá. Ah, vou trabalhar. Isso para aqueles caras, porque a Uber, não sei se vocês sabem, 70% dos motoristas são eventuais. São motoristas que têm a Uber como um quebra-galho, como uma segunda renda. E 30% são os caras que estão aqui batendo pontos todo dia. Aqueles que correm atrás dos R$2 por quilômetro rodado, aqueles que correm atrás de fazer o negócio bem feito. Então, esses aí são os que realmente fazem a coisa acontecer. Os outros são tudo esporádico, tá? Então, o que eu quero contar para vocês? Se tudo aqui é programação neurolinguística, então ela está influenciando você, cara. Ela está fazendo com ferramentas psicológicas, com ferramentas programadoras, querendo fazer a tua cabeça para você fazer o que ela quer. Que o que ela quer? Ela quer que você trabalhe para ela ter dinheiro. Simples assim. E aí vem agora uma constatação para você abrir a sua mente e ampliar a visão. Elas fazem isso, essas propagandas todas aí, para você ficar influenciado aí e trabalhar? Por quê? Porque elas precisam do motorista com seu carro. Elas não têm carro com uma escala para poder dar lucro para elas. Elas precisam de nós, motoristas de carne e osso. Aqui, nós precisamos delas, ou dela Uber, ou dela 99, e elas precisam de nós. Mas, quem é que precisa mais de quem aí? Hein? Você, bobão, vai dizer que nós precisamos dela, que sem ela a gente não tem trabalho. De jeito nenhum. Elas precisam mais de nós. Meta isso na sua cabeça. Encaixe isso na sua mente. Coloque isso no seu horizonte da visão. Elas precisam mais de nós do que delas. Você, sem Uber 99 em Drive, né? Continua sendo você. Ela, sem você, sem mim, sem eu, sem os outros, quebram, não são nada. Sem nós motoristas ali, colocando essa chavinha ali, girando, engatando a primeirinha e saindo para buscar o boneco e depois levar o boneco para o destino deles, elas não veem dinheiro. O mais importante no transporte por aplicativos é o motorista com seu carro. Sem motorista com seu carro, não tem transportes por aplicativos. Assim, você fica esperto porque a Uber está o tempo inteiro usando de programação neurolinguística para te influenciar. Como eu já disse em vários outros vídeos, aquela história que você abre lá o teu celular, os ganhos estão mais altos aqui, os ganhos estão mais altos lá. Não existe ganho, aqui existe remuneração. Mas a remuneração é uma palavra que não empolga. Agora, quando você fala em ganho, o teu cérebro adora uma recompensa. Então, ele já te excita para você ir trabalhar, para você ir lá bater a alavanquinha para ela. Isso daí vale principalmente para aqueles 70% que não é motorista direto ali, que não está ali todo dia como se fosse bater no cartão. É cara que trabalha um dia, trabalha outro, sai do trabalho, vai trabalha até umas 10 da noite, né? É para esse tipo de cara que, inclusive, essa propaganda funciona, essa programação neurolinguística funciona. Várias e várias e várias outras coisas concorrem para isso também, assim como esses sujeitos que ficam ridicularizando você, porque agora em 2025 essas PNLs estão muito mais duras. Os caras falando aqui, você não ganha R$500 por dia no X, então você não sabe trabalhar. Ou seja, tá jogando duro com você, tá batendo doído no teu psicológico, tá chamando você de incapaz, de incompetente, de idiota, de imbecil. E você não é isso, você sabe que não é o que você vai fazer? Você vai procurar mudar. E aí é que está a jogada. Você vai o quê? Trabalhar mais, você vai ficar mais tempo, você vai se aplicar. E exatamente, entenda isso. Já disse um supervisor para mim, a Uber ela quer 100% das chamadas atendidas. E isso a gente sabe que não existe. Mas o que ela faz? Como é que ela programa a tua mente? Como é que ela te induz? Usando a tal da programação neurolinguística. Entenda uma coisa, não existe atos desconectos. Não existe ações isoladas. Tudo está interligado. Uma coisa que a molecada se queixava muito há uns 5 anos, 4 anos, 3 anos atrás, que era que a Uber só ouve o passageiro, não ouve o motorista. Isto é programação neurolinguística. Quando eu só ouço uma parte e eu não ouço outra, o que eu faço? Eu enfraqueço a outra.
Por quê? Volto a dizer, o importante aqui somos nós. Se nós não sairmos com a nossa chavinha lá, botar para sair para pegar o boneco no ponto A para levar no ponto B, não tem transporte por aplicativo. Ela não tem carros hoje em escala o que é? A quantidade para poder fazer serviço para ela ganhar dinheiro. Ela precisa de nós. Então o que ela faz? Ela não nos deixa perceber a nossa importância. E é isso que todos os meus vídeos eu tenho falado para vocês. Nós somos os mais importantes aqui. Como eu disse há pouco, sem elas, você continua sendo você. Mas elas sem você, sem nós, elas quebram. Então o que elas fazem? É programação neurolinguística o tempo inteiro. Para nos assonar a mente, para fazer a gente trabalhar, para fazer a gente ficar com medo, para fazer a gente se sentir desimportante. Por quê? Quando você tem um termo de uso draconiano, onde só impõe deveres para você, quando você tem ferramentas psicológicas que te assodam, ou então que só te estimulam para trabalhar, e quando você tem um passageiro empoderado que é só ele ouvido e você não, o que você faz? Você se sente num ambiente onde tudo é contra você. Tudo está querendo te deprimir, tudo está querendo te pôr para baixo. Aí o que você faz? Você fica manso, calmo, tranquilo e acordado. Porque você sabe que não adianta lutar. E é isso exatamente, é essa figura de PNL que eles põem em cima da gente com todos esse arsenal, com todos esses implementos, para que a gente fique maneiro, para que a gente fique batido, fique miudinho. E não é, cara, volto a dizer, entenda a tua importância, entenda o teu valor, entenda o quanto você é importante dentro da estrutura do transporte por aplicativos. Sem motorista não tem transporte por aplicativo. Isso até é uma verdade que já está há anos sedimentada na nossa mente. Vários vídeos do passado eu ouvi falar isso. Mas o quanto você é importante, por que você é importante e o como ela se esforça para te tornar desimportante, para que você entenda que todo o ambiente está contra você e você não tem de nada. Nós, como eu disse há pouco, temos o poder de fazer o país mancar. Gente, vocês não sabem o tremendo, o gigantesco, o poderoso poder que vocês têm nas mãos, que é o carro de vocês. Porque eu já disse em alguns vídeos aqui, fiz até uma brincadeira, você não chega num lugar lá e fala, você é a fulana, oi, tudo bem, eu sou o Beltrano, vim te transportar pelo Uber, monta aí nas minhas costas. A pessoa não monta nas tuas costas, você sai correndo com ela. Você faz isso com o teu carro. Então, é o carro que é importante aqui. Tanto que ela está hoje, não só ela como várias outras empresas, estão apostando tudo no carro autônomo, porque não vai precisar de motorista. Então, o importante é o carro. E, por enquanto, o carro autônomo não chegou em escala, ou seja, em número suficiente para trazer dinheiro para ela. O importante somos nós, cara. Nós não temos que esperar governos, não temos que esperar PL 12, PL 125, PL 2000, PL 1.344. Não, nós temos que fazer acontecer agora. É agora. Tinha uma música nos anos 60, eu era criança na época, que o cara cantava assim, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso foi um verdadeiro hino para a juventude dos anos 60. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não temos que esperar deputado federal, senador, vereador fazer. Que nem o Marlon, enquanto ele foi vereador em São Paulo, ele fez algumas coisas boas para nós. Inclusive essa coisa hoje da Uber ouvir você quando o passageiro faz uma queixa, foi Marlon que conquistou. Ele fez pequenas conquistas, mas conseguiu algumas. Mas, mesmo assim, ela primeiro te bane e depois, se você tiver um dinheirinho para pôr um advogado, aí vamos ver o que está acontecendo. Um juiz lá mete a canetada, manda ela te admitir de volta e acabou. Mas nós temos que fazer valer o nosso poder. Nós não temos que esperar as coisas acontecerem. Nós temos que fazer a nossa hora. Nós unidos somos muito mais fortes. Isso é um ditado, é um jargão, é uma coisa até do nosso universo que diz que unidos nós somos mais fortes. Cadê a união? Vocês viram em 31 de março e 1º de abril os motoboys, o que eles fizeram? Porque eles são unidos. E nós somos o quê? Nós somos um bando de pavão
que fica só querendo andar com o rabo em leque lá, desfilando no terreiro. Não tem que ser assim, cara. Às vezes, eu já disse isso aqui até em um vídeo, eu paro num lugar, eu vejo um cara lá, chego lá, o cara tá lá, mexendo no celular. Oba, tudo bem? Você é motorista de aplicativo? Não, por quê? E a gente sabe que dali um pouquinho, acho que delém, ou da Uber ou da 99, aí eu passo um pouquinho, o cara sai com o carro, ou seja, ele era. Mas por quê? Porque nós somos arrogantes, nós somos pedantes. Então, em parte, tudo isso que a gente sofre, a gente merece. A gente merece. Vamos esquecer a arrogância, vamos esquecer a prepotência, vamos esquecer o nariz empinado, vamos esquecer a empáfia e vamos nos unir. Porque só unidos nós saímos desse buraco. Não vai ser vereador, não vai ser deputado estadual, federal, senador, nem principalmente o governo que vai resolver a nossa situação. Nós temos um poder enorme nas mãos, que é o nosso carro. Nós temos a melhor ferramenta de troca, ou a melhor moeda de troca, que é o nosso carro. Até quando nós vamos ficar mendigando? Até quando nós vamos ficar com o pires na mão esperando migalhas? Pensa nisso, motorista. Você é o poder. Não tem Uber, não tem 99, não tem Drive, não tem Maxim, não tem Carona, não tem Formove, não tem nenhuma delas sem você. Aprenda, entenda, compreenda. Você, motorista com seu carro, é 90% do transporte por aplicativos. Sem você, o passageiro não sai do lugar e a operadora não vê dinheiro. Até quando você vai ficar manso, tranquilo e cordato? Vamos fazer o país marcar? Até o próximo vídeo. Fui.